Abra comigo Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Um texto conhecido, Sermão do Monte. Eu acredito que Mateus 5, 6 e 7 é a constituinte do Evangelho, não é? Jesus pega em 3 capítulos, ele resume toda a Escritura. Então, acho que todo cristão que começa a ler a Bíblia, ele deveria começar por Mateus 5, 6 e 7. Para ele entender bastante coisa, ele deveria começar por Mateus 5, 6 e 7, que é a constituinte do Evangelho. Jesus resumindo tudo em 3 capítulos. Mateus capítulo 5 começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se então seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Até aqui o 16 tá bom. Amém? Querido, a graça de Deus, ela não anula o amor sacrificial da sua vida por Cristo. A graça de Deus não anula. Às vezes você tem uma vida de viver em nome de Jesus, na presença de Deus, debaixo de um sacrifício, debaixo de uma unção, e às vezes você é até questionado por isso. Eu fico com a palavra que a pastora Silvana liberou aqui na hora que estava ministrando louvor. Nós precisamos sim de homens e mulheres intensos na presença de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus com gente relaxada. Não dá para fazer a obra de Deus com gente. A Bíblia diz que o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, Deus não tem prazer na vida dele. Deus não tem prazer na vida de pessoas, irmãos, que não são intensos. Nós precisamos ser intensos, irmãos. Nós precisamos ser intensos. Não dá para servir a Deus quando sobra tempo. Nós vamos começar um ano, e todos os anos eu acredito que eu falo a mesma coisa. Nós precisamos do amor de Cristo para dar continuidade. Nós precisamos da certeza de servir a Cristo. Cristo nos chamou, morreu na cruz por nós. Nós não somos meros cristãos sentados na igreja atrás de uma bênção. Nós estamos aqui porque fomos eleitos por Cristo. Fomos chamados por Deus para servir a Cristo. Amém? Amém. Eu já fui muitas vezes questionado, as pessoas dizem: não, mas eu vivo pela graça. Eu também vivo pela graça, e eu também fui salvo pela graça. Você não pode fazer nada para ser salvo. Jesus te salvou. Agora, Ele te salvou para quê? Você vai viver só como um salvo? Só? Só. Que resposta você vai dar para aquilo que Jesus fez na cruz por você, querido? Eu e você precisamos ser intensos nesses dias. Irmãos, se a Bíblia diz que o amor de quase todos esfriará, o meu não pode esfriar, o seu não pode esfriar.
não pode apagar o pavio que fumega, amém, irmãos? Eu tenho que estar toda hora abanando ali, soprando e procurando em mim, Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa que não está de acordo? Eu vou procurar mudar de vida. Mas eu vivo pela graça. Eu também vivo. Você foi salvo pela graça. Sabe por que você está aqui? Porque você foi salvo. Você foi salvo pela graça. Jesus salvou você. Eu me ouso a dizer que mais do que ser salvo, Jesus quer te usar. Jesus quer usar você para governar junto com Ele. Então, a graça de Deus não anula o amor sacrificial, aquele amor sacrificial que você precisa ter com Cristo, aquele amor de dedicação, aquele amor que você escolhe Cristo primeiro. Sabe, quando você está diante de escolhas, você vai estar diante de muitas escolhas nesse ano que está entrando, amém? Você vai estar diante de muitas escolhas, você crê nisso? Muitas escolhas, querido, você precisa escolher por Cristo. Você precisa escolher quem vai priorizar a sua vida, de que fonte você vai beber. Amém? Eu não estou falando de religiosidade. Às vezes o zelo religioso que nós temos nos isola do mundo, o mesmo mundo que Deus quer usar a gente para transformar. Às vezes a gente tem tanto zelo e acha que é um zelo cristão, um zelo por Cristo. Às vezes não é por Cristo, é só pelo costume religioso. É só pela forma religiosa de servir a Cristo. E aí a gente vai se isolando do mundo, de um mundo que eu fui chamado para transformar, que você foi chamado para transformar. Cutuca alguém que está do seu lado assim, seja intenso para Cristo. Em 2023, diga para ele, seja melhor para Cristo. Seja melhor, mergulhe mais fundo. Vai mais fundo, meu irmão. Diga para ele, vai mais fundo, mergulha mais fundo. Diga para ele, pula sem paraquedas, meu irmão. Em 2023, pula sem paraquedas, meu amigo. Vai para cima, meu amigo. Glória, não tenha medo. Não, olha aqui, se você cutucou, ele deu aquela risadinha amarela, cutuca de novo, chuta. Diga para ele assim, ó, pula sem paraquedas, meu irmão. Jesus te chamou, te elegeu. Diga para ele, você foi chamado para fazer a diferença na tua geração. Você não vai ficar só esperando as coisas acontecer, não. Você vai fazer as coisas acontecer em nome de Jesus Cristo. Você vai andar em vanguarda, você vai andar em intensidade com Cristo. Aleluia! Aleluia! Como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira. Sim, eu quero ir mais além. Eu sei que tem mais, Jesus. Eu sei que tem mais. Aleluia. Evangelho não pode ser só isso. Tem que ter mais, irmão. Tem que ter mais. Jesus não morreu por nada. Tem gente que diz assim, eu deixei tudo por Jesus. Você não deixou nada por Jesus. Você deixou nada por tudo, porque Ele é tudo na sua vida, amém? Aleluia. Ele é o seu tudo. Seja intenso, irmãos. Esse é o cenário perfeito. É o cenário perfeito para um avivamento. Não permita que as suas convicções teológicas criem muros e te tornem enclausurado, que você não possa tocar ninguém. Não, querido, as nossas convicções teológicas, elas não podem nos afastar das pessoas que, como a gente diz, estão lá no mundo. Não, o mundo que Deus me chamou para transformar, o mundo que Deus me chamou para tocar,
O que é que eu fiz com a palavra de Deus? A palavra de Deus que usa uma árvore, diz que vós olhais para os lírios do campo. Deus manda eu olhar para a flor, diz assim: ó, você vale mais do que ela, Luiz. Ele diz: olha para os pássaros. Onde é que está a nossa simplicidade do evangelho? De ser comparado com flor, de ser comparado com pássaro. Esse é o evangelho. Jesus está dizendo: você já viu um lírio do campo? Você já viu alguém se vestir como ele? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ele disse: olha para as árvores, elas não plantam e nem juntam em celeiros, mas Deus nunca deixou nenhuma delas passar fome. Você precisa entender a simplicidade do evangelho. Seja alguém simples, alguém tocável, alguém palpável. Quem sabe você está levando a vida a sério demais, e você chama isso de santidade. Aí vem, não é santidade, é só uma vida chata. Você deixou a vida chata. Não é pecado ser gente, não é pecado ser homem, não é pecado ser mulher, não é pecado ser alguém simples. Será que eu não perdi a noção do que é ser próspero? Será que eu não perdi a noção do que é realmente ser feliz? Será que o tzedaká de Deus, ou seja, a justiça de Deus, não está longe do meu chamado? Eu falo tanto de justiça. Será que eu que estou diante de um quartel, brigando por justiça no Brasil, eu sou justo com as pessoas? Será que eu estou clamando por uma justiça, mas eu mesmo sou justo? Hoje eu vi uma frase muito interessante: a diferença da justiça e do amor. Justiça é você dar para a pessoa o que é dela. Amor é você dar para a pessoa o que é seu. Será que eu não deixei o evangelho chato demais? Será que cara feia para mim não virou sinônimo de santidade? Quando o evangelho é simples, é palpável. Evangelho é abraço e beijo, meu amigo. Evangelho é toque. Quando o mundo clamou, Deus não mandou um livro, Ele mandou um homem que andava no meio de gente, tocando pessoas, tocando até quem a Torá dizia para não tocar. A Torá dizia que o leproso não podia ser tocado, e Ele tocou no leproso. Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus do toque, o Deus do afeto, o Deus da simplicidade, o Deus da mesa farta, o Deus da mesa que não tem lugar vazio na mesa. Se tem uma cadeira vazia, Ele põe alguém sentado ali. O Deus que não junta em celeiros para as próximas gerações, não precisa, porque Ele tem prosperidade para todas as gerações daqueles que servem o seu nome. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus não tem livro caixa, Ele tem livro da vida. Diga para, não, cutuca alguém que está do seu lado, diga: Jesus não tem livro caixa, Ele tem o livro da vida. Aleluia. Eu oro por 2023, um evangelho simples e palpável em toda essa nação. Eu oro para que os brasileiros se tornem mais justos, mais carinhosos, mais calorosos, mais amáveis. Eu oro para que o Brasil não se divida mais desse lado e do outro, mas que todos nos tornamos um por amor a Cristo. O que me torna um com você é o amor da cruz. Aleluia, aleluia. Querido, alegria permanente não é ausência de problema, de dor e de sofrimento. Você pode viver uma alegria permanente, e você não vai viver ausente de dor, de problema e de sofrimento. Nenhum sofrimento é irrevogável, nenhuma perda é irreparável, nenhuma derrota é mais do que transitória. Você perde hoje, mas ganha amanhã e perde depois, e assim vai. Amém, irmãos? Nenhuma decepção é definitiva.
Você se decepciona hoje, amanhã continua amando e decepciona de novo, e continua amando e decepciona de novo, e é isso que faz de você alguém perseverante, porque nada pode parar um rio que corre para cima. Nada pode parar alguém que tem convicções em Cristo. Aleluia! Nenhuma ofensa vai te parar, nenhuma perseguição vai te parar. Nós cantamos aqui hoje, nada acabou com a igreja. Não adianta, irmão, você mata um crente, nasce 20. Crente é que nem pernilongo, tem em todo canto. Eu nunca estive numa nação que não tivesse um crente lá, escondido. Nós estávamos, está gravando, né? Nós estávamos na Palestina. A gente estava na Palestina. E quando você vai na Palestina, você tem que cuidar, porque é o lado, né? E aí muda o guia tem que mudar, porque o guia do lado de cá é judeu, lá é palestino, não pode. E a guia, nós estamos lá, fomos no campus de Boaz, lá em Belém. E a guia, daqui a pouco nós estávamos pregando, a guia levantava a mãozinha assim, nós cutucamos, eu e ela, ele assim, cutucamos ela, disse assim: você conhece Jesus? Ela disse: eu sou crente. Você não tem medo aqui? Não, eu estudei para vir para cá. Eu quis seguir, eu estudei, me preparei para seguir aqui. Para quê? Para ver se eu ganho alguém aqui para Jesus. Você está me entendendo o que é convicção, irmãos? Você está me entendendo? Gente feliz é gente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, feliz com aquilo que Deus chamou para fazer. Gente feliz não é gente que junta dinheiro, gente que junta coisa. Gente feliz é gente que entende o coração de Deus e pulsa dentro dele o coração de Deus. Esteja ele aonde estiver, você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz juntando coisas, você vai ser feliz fazendo o que Deus te chamou para fazer, no lugar que Deus te colocou. Oh meu Deus, eu oro para que 2023 você seja pego pela palavra de Deus. Jesus nunca negou a realidade do sofrimento, do desânimo, da decepção, da frustração e da morte. Jesus nunca negou, ele nunca disse: olha, você vai me aceitar, você vai ser livre de todos os problemas. Não, ele disse: aí você vai ver o que é luta. Aí você vai ver o que é luta. Se a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E hoje a gente chama as pessoas para a igreja e diz: pare de sofrer, Deus vai mudar a sua vida. Ah, querida, avivamento é a realidade de Deus vivendo no ambiente. Avivamento é as responsabilidades dos homens sendo praticadas. Isso é avivamento. Jesus nunca negou a realidade do sofrimento. Falou que a gente ia ter desânimo, ia ter decepção, ia ter frustração, ia ter morte. Mas ele deixou bem claro uma coisa: que o reino de Deus venceria todos esses horrores. Nenhum mal poderia resistir o amor dele. Nenhum mal pode resistir o amor de Deus, nenhum mal. Amém? O Evangelho ainda é as boas novas. O Evangelho não é uma péssima notícia, é as boas novas. O Evangelho ainda é as boas novas. Você apaga qualquer péssima notícia com a notícia do Evangelho. Aonde você chega com o Evangelho ainda é boas novas. Não torne isso uma péssima notícia. Seja alguém feliz, seja alguém claro, seja alguém obediente. E esse texto aqui de Mateus é maravilhoso, porque aqui Jesus senta com seus discípulos, né? Ele se assenta com os discípulos e começa a ministrar. E começa a dizer assim: ó, vou dizer para vocês o que é ser feliz. Eles pensaram: agora ele vai falar que nós vamos ser ricos. Não, agora ele vai falar que nós vamos ser famosos. Não, ele disse: eu vou dizer para vocês o que é ser feliz. Feliz é aquele, Macários, feliz é esse. Feliz é isso. Isso é ser feliz. Cara, você lê o Sermão do Monte, você pira, porque
Nada a ver com o nosso padrão de felicidade desse século. Jesus estava nas ruas ministrando e falando. Tem alguém aqui que quer ser feliz? Tem alguém aqui que quer ser feliz? A Bíblia não relata com clareza o que é felicidade, mas esse texto aqui relata com clareza o que é ser feliz. O que é ser feliz no padrão de Deus? Eu estou falando no padrão de Deus. Felicidade nunca vai ser alguma coisa do lado de fora de você, sempre é do lado de dentro de você. Então por isso pode dar coisa para você ser feliz. Por isso tem gente que tem coisa pra caramba para ser feliz e não consegue ser feliz. Tem tanta coisa que às vezes o camarada tira até a própria vida. Por quê? Porque felicidade, não existe felicidade fora de você. Felicidade é alguma coisa que acontece dentro de você. Felicidade é de dentro para fora, nunca vai ser de fora para dentro. Então, mesmo as notícias ruins, mesmo as notícias que apagam a alegria às vezes do seu coração, isso tudo pode ser renovado pelo Evangelho. A Bíblia diz aqui para mim, nesse texto, que tipo de pessoas são felizes. Amém, querido? E sabe que todo mundo foi capacitado por Deus para ser feliz. Tem um filósofo francês, Lois Lavely, ele diz assim: o maior bem que nós podemos fazer aos outros não é oferecer a eles riqueza, mas é levá-los a descobrir a riqueza que eles carregam. Esse é o maior bem que você pode fazer a uma pessoa, é ajudar ela a descobrir o que ela tem. E isso é evangelho. Jesus passava pelas pessoas e ajudava elas a descobrir o que elas carregavam. Então deixa eu, em poucas palavras, dizer para você o que é ser feliz. Você quer ser feliz mesmo? Você quer ser... Não, você não quer ser feliz. Você quer ser feliz mesmo? Claro que eu quero. Diga amém. Me ajuda. Você quer ser feliz? Então ele começa dizendo no texto, nos primeiros versículos, ele diz assim, ó, uma pessoa feliz, ela é humilde de espírito. Então nenhum homem vai ser feliz completamente se ele não for humilde de espírito. Não é atitudes de humildade, é humildade. Por quê? Porque os humildes de espírito, o que acontece? O reino de Deus é de quem? É delas. Toda pessoa humilde de espírito, ela vai receber como herança o quê? O reino de Deus. O reino de Deus se manifesta através da humildade, irmãos. Porque a humildade tem um pai que deixou uma palavra clara. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Então um homem de Deus, uma mulher de Deus, o padrão dele é humildade. Humildade que vem de humus. E você sabe o que é a palavra humus? Vem do quê? De excremento. É isso. Lembra quando foi escavada aquela figueira no meio da videira e foi colocado adubo? Ali, lembra que o viticultor falou: deixa eu escavar ela e colocar o que? Esterco. Esterco é isso. Esterco vem de humus, que é a mesma palavra para humildade. Então tem crente que Deus vai ter que escavar ele e colocar humildade na sua raiz. Não é nas suas atitudes simplesmente, é nas suas intenções. Ele tem atitude de humildade, mas a intenção é de soberba. Então se eu quero ser feliz, o ano está entrando, o que eu vou fazer para mudar? Cara, eu vou começar a praticar humildade. Eu vou praticar. Como é que se pratica humildade? Deixando o outro vencer. Como é que é? Deixa o outro vencer a discussão, deixa o outro vencer a confusão, deixa o outro ter razão. Você é feliz e ele tem razão. Ter padrões de humildade. Irmãos, quanto mais Deus te levanta, mais humilde você tem que se tornar. E é impossível você aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, e se tornar prepotente e soberbo. Só se você não está aprendendo com Jesus. Então se eu estou entrando num ano novo, eu posso mudar algumas atitudes. Espera aí, eu tenho as minhas ações aqui, elas não são humildes. Então eu vou mudar essas ações, né? Eu tenho um defeito, é meu, vou falar de mim. Depois vocês cortam essa parte. Não, estou brincando, não corta não, deixa aí para todo mundo ver.
Quando eu via alguém arrogante, sabe, que vinha conversar comigo, qualquer coisa, eu dava no meio, irmão. Eu dava no meio assim, para ficar mais arrogante do que ele. Até que um dia Jesus me corrigiu. Ele disse: você nunca vai vencer. Você nunca, a verdade, você tentar aplicar a verdade em alguém soberbo é como você dar um remédio para alguém que já morreu, não tem resultado nenhum. Descansa. Tem atitude de humildade. Você só consegue tirar um soberbo do lugar se você tiver atitude de humildade. Porque quem abate o soberbo é Deus, não é você com a sua conversa. É Deus que abate o soberbo. Então o reino de Deus é de quem pratica humildade. E Jesus falou para os seus discípulos: feliz é aquele que é humilde de coração, de espírito, porque dele é o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus se manifesta através dele, que é humilde. Que é humilde. E às vezes, irmãos, a pessoa tem a outra por tola. Isso aí é um tolinho, isso aí é um bobão. Não é bobão, ele é humilde. Ele é só humilde. Outra coisa que ele falou, ele disse: bem-aventurados são os que choram. Irmão, gente feliz é gente que chora. Vão chorar? Gente feliz é gente chorona, é gente quebrantada. Como é fácil lidar com o quebrantado, irmão? Como é fácil lidar? Quem aqui quando fica nervoso chora? Glória a Deus por sua vida. Quem aqui quando fica com raiva chora? Quem aqui quando se sente ofendido chora? Mas para de chorar uma hora, não para? Sim, eu continuo chorando o resto da vida. Não, gente feliz é gente que chora. Irmão, gente feliz é gente chorona. Por quê? Porque ele é compassível, ele é quebrantado. Ele cria um ambiente onde o Espírito pode trabalhar. Esse tipo de gente é gente alegre, é gente feliz. Por quê? Porque aqueles que choram vão ser o quê? Eles vão ser consolados. Às vezes lá na nossa casa, tem uma neta que é bem chorona. Ela está por aí. Não posso falar o nome dela, mas ela é bem chorona. Qualquer coisa ela chora. A minha mãe olha para ela e diz assim: igual o Luiz. O Luiz quando era pequeno chorava. E eu falei para minha filha: ela vai ser uma grande líder. Porque todo grande líder é líder que chora. É um líder quebrantado, um homem quebrantado, um homem chorão, irmão. Ele é um homem quebrantado, é um homem que atrai o Espírito de Deus para sua família, para sua casa. Um homem chorão, ele vai trazer destino para a sua empresa, para o seu ministério. Então a minha oração é que você chore. Amém? Chore, irmão. Não é feio, não. Deus só usa homem chorão. Amém? Gente que chora é gente alegre. Amém? Outra coisa que Jesus falou nesse texto que é maravilhoso. Ele diz que gente feliz, eles são mansos. Eles são calmos, assim que nem eu. Tranquilo. Gente é manso. Os ditadores estão brigando pela terra, mas a terra não vai ser dos ditadores. A terra é dos mansos. É os mansos que herdarão a terra. Muita gente brigando por terra, dando tiro no outro por causa de terra. As guerras sempre foram por territórios. Mas quem herda a terra não é os ditadores. Quem herda a terra são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não é um defeito, é uma qualidade. Quando você vê alguém manso, diz: isso aí é um passivo demais. Não é. Gente mansa é que vai herdar a terra. Gente que não briga por qualquer coisa. Gente que não perde tempo com coisa pequena, com ofensa. Gente que perdoa logo, que solta logo, que libera logo. Esses vão herdar a terra. A terra não é de quem briga por ela, a terra é dos mansos. Em 2023, que você seja um herdeiro
poderoso na presença de Deus. Por que Deus quer dar a terra para os mansos? Porque se os mansos herdarem a terra, todo mundo tem terra. O ditador não, ele quer a terra só para ele. Mas quando os mansos herdam a terra, todo mundo tem terra. Quando os mansos são líderes, todo mundo pode liderar. Você está me entendendo, irmãos? Então qual é o meu padrão de ser alegre, de ser feliz? Ano que vem eu quero paz no meu coração. E quem quiser ser meu amigo, que me dê a mão. O tempo passa e como ele quer. O padrão de Cristo é diferente do seu. Quer ser feliz? Nesse ano que está entrando, seja humilde. Seja um homem manso. Seja alguém que chora, principalmente pela causa alheia. Seja alguém que chora pela causa de alguém. Seja alguém que sofre por causa de alguém. Aleluia. Mas ele não para aí. Jesus vai trazendo uma lista de como eu posso ser um homem melhor, mais alegre. E o nosso padrão de alegria está muito desconforme com o padrão de Deus, querido. Ele diz, sabe quem é que pode ser feliz também? Aquele que tem fome e sede de justiça. Que tem fome e sede de justiça. Irmãos, a graça que Deus te deu, ela pode mudar todo mundo. Se eu tenho fome e sede de justiça, eu vou ser um homem farto. Todos aqueles que querem viver em justiça viverão em graça de Deus. E como eu disse, justiça é você dar ao outro o que é dele. Amor é você dar ao outro o que é seu. Por isso que a justiça e amor precisam caminhar juntos. Não dá para praticar justiça sem amor, porque prática de justiça sem amor é justiça própria. E a justiça própria é como trapo de imundícia. Eu quero ser melhor ano que vem. Eu quero ser melhor. Mas eu quero ser melhor no padrão de Deus. Se o padrão de Deus diz que eu tenho que chorar, então eu vou chorar. Se o padrão de Deus diz que eu preciso ser manso, então eu vou ser manso. Se o padrão de Deus diz que eu preciso praticar justiça, então eu vou praticar justiça. E não para por aí. Ele diz, sabe quem é mais feliz também? É os misericordiosos. Porque os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Sabe por que falta gente com misericórdia na igreja? Sabe por que pessoas têm pouca misericórdia para lidar com o problema dos outros? Tem muita misericórdia pelo seu pecado e não pelo pecado alheio. Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido. Ninguém conhece misericórdia até que precise dela. O dia que eu e você precisarmos de misericórdia, que ela bater na nossa porta, que ninguém mais acredita em você, ninguém mais confia em você, a sua lealdade caiu por terra, e você vai provar a misericórdia de Deus. E aí, quando Deus te chama, você sabe o que é misericórdia. Então eu oro para que 2023 o seu coração e o nosso coração seja cheio de misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos alcançarão misericórdia. Porque quando ele olha para o outro, ele não vê primeiro o defeito, ele vê primeiro a qualidade. E depois então é que ele vê o defeito. A minha oração é para que nós tenhamos uma igreja cheia da misericórdia de Deus. Amém? Agora, Jesus continuou dizendo para os seus discípulos, disse, você quer ser feliz? Então, sabe quem é feliz? São aqueles homens que são puros de coração. Uau! Puro de coração, Por quê? Porque é os puros de coração que verão a Deus. O que vê a Deus não é o que dá mais oferta. O que vê a Deus não é o que faz tudo certinho, tudo arrumadinho. O que vê a Deus não é o mais crentinho, não. O que vê a Deus é o que é o mais puro de coração. Tá, pastor, eu quero ser puro. Como é que eu mantenho meu coração puro? Livre de ofensa, livre de medo, livre de pecado, livre de ataques, livre de intrigas, livre de rancores,
Libera logo, solta logo. Fica livre, fica puro. Amém? Gente feliz é gente que perdoa rápido. Levanta sua mão assim comigo, deixa eu te falar uma coisa que eu escrevi hoje à tarde. Perdoar pessoas vai te manter lúcido para a obra de Deus. Perdoar pessoas te mantém lúcido. Sabe por quê? Porque quando você olhar para a pessoa, você não vai olhar a partir da tua justiça. Você já liberou. Você vai olhar a partir do amor de Deus. Amém? Mas ela não merece, e não merece mesmo. Mas você não tem que fazer isso por quem merece. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Quem tem que ser puro é você. Se a pessoa não pratica a pureza que você libera para ela, que você solta para ela, que passa por você e toca a vida dela, ei, o problema não é seu. O seu problema é soltá-la. Amém? Perdão é uma questão de velocidade. Quanto mais rápido você solta, mais rápido você fica puro. Libera tudo, amém? Solta tudo. Entra em 2023, se tem alguém devendo para você ofensa, se tem alguém que você, essa pessoa que você pensou nela agora, essa mesmo, se tem alguém que está devendo algo na sua alma, no seu espírito, se tem alguém que você olha e diz, ela tem que pagar, solta agora para você ver. Você vai entrar num ano assim, ó, legal, livre, solto. Não tem a ver com o outro. O evangelho tem a ver com você, querido. É o evangelho da pureza. O puro de coração, ele vai ser lúcido, vai ser um homem lúcido, uma mulher lúcida para tocar a vida das pessoas. Ninguém deve nada para ele. Ninguém deve nada para ele. Você está livre para tocar vidas, para salvar vidas, para estender a mão sobre quem precisa estender a mão. Você está livre. Amém, irmãos? E Jesus não terminou. Esse padrão de Cristo é maravilhoso. Ele diz assim, sabe quem é feliz, pastor Vânios? É os pacificadores. Porque os pacificadores, eles são chamados de filhos de Deus. Eles não trabalham para aumentar o problema, eles trabalham para diminuir. Eles não trabalham para que as coisas ruins cresçam, eles trabalham para que elas sejam amenizadas. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Porque se eu não me manter em paz com o outro, eu nunca vou conhecer o direito dele também. Se eu me mantenho em paz com você, eu também conheço o seu direito. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Um pacificador, ele tem direito, mas ele reconhece o direito do outro também. Amém? Ele reconhece o direito do outro também. Eu oro para que você se torne um pacificador em 2023. Amém? Alguém que... Eu escutava uma frase quando a gente era criança: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, mete a concha, mete a pá, mete a escavadeira. Entra lá e ajuda se você pode. Não faça como que não está vendo. Se você está vendo, ajude, interceda. Não, é problema deles. Não, é problema nosso. Nós somos a igreja. E o diabo quer trabalhar para destruir os lares, e nós não vamos trabalhar para que isso aconteça. Nós trabalhamos para eliminar os sintomas do fim. E se os sintomas do fim diz que o homem, por se multiplicar a iniquidade, o amor dele vai esfriar, nós vamos trabalhar para eliminar esse sintoma em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pacificador. Isaías 26:3 diz assim: ele conservará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Quer viver em paz? Fica ligado, plugado, Wi-Fi ligado o dia inteiro. Fica plugado, ó, a banda larga. Fica o dia inteiro plugado. Vai baixando da nuvem, de vez em quando tem uma coisa nova. Aleluia. E para encerrar, gente feliz, gente alegre, gente que esbanja alegria, felicidade, mesmo nos dias difíceis. Ele entende o propósito de ser perseguido. Bem-aventurados sois vós quando mentindo,
por minha causa, disserem todo mal contra vós, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados sois vós. Feliz você é quando estão perseguindo você. Cutuca o irmão que está do seu lado, estenda a mão assim, eu oro para que uma perseguição receba. Não tem como você ser provado em amor num ambiente se não for de caos. O ambiente de caos, ele prova o seu amor. Não adianta ficar arrancando o joio, não. Mas é joio, arranca. É o joio que prova se você é trigo mesmo. É o joio que cresce ali junto do seu lado, que vem provando se você é trigo mesmo, ou se você é só um joio disfarçado. Não. Se você é trigo, deixa o joio crescer. Deixa que do joio Deus trata, Deus cuida, Deus arranca. No tempo certo, o ímpio não permanece na congregação do justo. Fica tranquilo, deixa, não dá. Mas é joio, vou arrancar. Não põe a mão, você não tem esse direito. Deixa que Deus trata. Mas na época de Jesus também tinha. Na época de Jesus tinha tudo isso. Amém? Então, por favor, gente feliz é gente que conhece o propósito da perseguição. Amém? Nós podemos crescer e crescer na direção errada. Às vezes a gente tem a vontade certa, tem a visão correta, a vontade correta, mas a intenção, a forma de fazer está errada. Davi tinha vontade de buscar a arca de Deus. Era a vontade certa, a visão correta, era o que deveria ser feito, mas fez da forma errada. Amém? Eu não posso ser resultado de uma direção incorreta. Amém, querido? E se prepara, porque quanto mais popular Deus te torna, quanto mais você cresce, mais forte você se sente. Embora você não é, mas você se sente. Cuidado com a popularidade. A popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. A popularidade não é para todos. Nem todos sabem lidar com a popularidade. Por isso, quando você for tentado a se mostrar, se esconda. Quando você for tentado a se esconder, se mostre. Sempre caminhe ao contrário daquilo que o sistema está apontando. Deus é Deus, e em 2023 vai ser diferente. Você crê nisso, meu irmão? Você crê que Deus vai te pegar em 2023? Amém? Se você sentir uma mera alteração na sua paz, não espere um ataque maior. Corra para a cruz. Se você sentir meu irmão, mas uma mera alteração na sua paz, rasgue um almoço, rasgue um café da manhã, rasgue uma janta, rasgue um passeio, mas fique na posição que Deus te chamou. Às vezes você vai estar pronto para uma coisa e Deus diz: não faz, fica aqui, eu quero cuidar de você. Quando você se sentir uma mera alteração, corra atrás da sua paz. Seja sensível à graça que está sobre a sua vida. Seja sensível a essa paz. Amém? Luz do mundo e sal da terra. Foi para isso que você foi chamado para ser. Luz do mundo e sal da terra. Você foi chamado para realçar o sabor. Amém? Você foi chamado para não só, como diz o Paulo Júnior, ele disse uma coisa essa semana passada, eu achei muito interessante. Ele disse que nós não somos iluminados, nós somos luminosos. Iluminado é a luz brilhando em mim, mas luminoso é quando a luz brilha através de mim para alguém também. Então, se você quer ser melhor no ano que vem, nesse ano que falta 10 minutos para chegar, amém? É só fazer as coisas diferentes, irmãos. É só pensar um pouco diferente. Ouse a entrar um pouco mais. Ouse a crer um pouco mais. Você pode ser taxado de religioso. Você pode ser taxado de como é que se diz? De radical. E seja mesmo um radical. Radical significa aquele que vem da raiz. Seja alguém que veio da raiz. Seja um crente raiz.
Não um crente meia boca, meia tigela, um crente Nutella. Seja alguém que seja raiz. Você tem que ter convicção por aquilo. Amém? Lute por aquilo que você acredita. Lute, creia naquilo. E diga não para o diabo. Não ceda às suas vontades. Não ceda. Eu ouso a dizer, nem as suas vontades, nem todas as suas vontades são a vontade de Deus para a sua vida. Amém, querido? Eu quero deixar essa palavra no seu espírito. Então, só para fazer um resumo. Quer ser feliz? Gente feliz é gente que é humilde. Gente feliz é gente que chora. Gente feliz é gente mansa, que resolve as coisas na moral, na graça de Deus. Gente feliz é gente que tem fome e sede de justiça. Gente feliz é gente misericordiosa. Gente feliz é gente pura de coração, é pacificadora. Gente feliz entende o propósito de ser perseguido sem revidar. E essa é a minha oração, para que eu e você sejamos felizes. Porque, como disse o pastor Cristiano aqui, um crente que não é feliz, ele é um difamador do Evangelho. Tem muitas maneiras de prosperar na terra, tem muitas maneiras de ser feliz. Muitas maneiras. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Não, irmão, eu te garanto, aquilo vai chegar, aquilo vai acontecer. E vai ter sempre um hiato dentro de você, vai ter sempre um buraco, vai ter sempre um vazio, porque tem coisas que nenhum homem pode dar para você. As pessoas podem dar reconhecimento para a gente, podem nos aplaudir, reconhecer o que fazemos e podem louvar o que fazemos, mas tem coisas que só Deus pode dar para você. Ninguém pode te dar isso. Ninguém pode te dar. E é muito bom ter o reconhecimento das pessoas. Glória a Deus, é bom, não é ruim não. É bom, é louvável as pessoas reconhecer o trabalho. A Bíblia diz que Esther crescia diante de Deus, ela alcançou favor diante de Deus e diante dos homens. Não é pecado ter favor diante dos homens. Não é pecado ser reconhecido. Poxa, aquele cara é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus, aquela empresa daquele cara ali, pô, aquele cara ali é honesto, aquela família ali é uma família boa. Não é pecado ser reconhecido e louvado pelos homens. Mas o bom mesmo é ser reconhecido pelos céus. Então, se eu quero ser feliz, Deus tem um padrão para me ser feliz. E se eu não estou no padrão de Deus, irmão, eu vou ter que buscar felicidade com a minha mão. E tem um detalhe: felicidade com a minha mão, quando eu busco ela tem prazo de validade. Ela tem prazo de validade. Daqui a pouco eu vou precisar de outro paliativo, e de outro paliativo, e de outro paliativo. Agora a felicidade com Deus é eterna. Tem dia que eu choro e tem dia que eu estou alegre. E ele deixou claro, ele disse: chora com os que choram. Eles não vão rir todo dia, eles vão estar chorando também. Mas te alegra com os que se alegram. A felicidade com Cristo, ela não se resume em coisas. Às vezes, para Deus te devolver felicidade, Ele precisa te tirar coisas, para você entender. Tem gente que queria uma coisa, Deus deu, agora ele não consegue ser feliz. Por quê? Porque ele percebeu que aquilo não traria felicidade para ele. Tem pessoas, irmãos, que Deus vai ter que tirar as coisas para poder devolver a felicidade. Tem pessoas que não respeitaram os processos de ter as coisas. Quando qualquer coisa na terra te rouba da presença de Deus, certamente isso não foi Deus quem te deu. Deus não vai te dar nada que vai te tirar da presença dEle. Nós estamos a 6 minutos da virada do ano. Eu queria orar com você agora. E depois da meia-noite nós vamos cear como primeiro alimento. Que se nós vamos entrar num ano, nós vamos entrar na mesa de Cristo. E para sentar nessa mesa você não precisa merecer. Você precisa dela. Essa mesa, os convidados da mesa não são quem merece, são quem precisa, porque aqui dentro ninguém merece. Eu queria pedir, se você quiser ficar sentado, fique. Se você quiser ficar de joelhos, fique. Se você quiser ficar em pé, fique. Mas nós vamos gastar os próximos minutos em oração.